Uma vida de vitória. Nascemos para vencer. Minha vida no mundo. Comentários. No último capítulo, nós lemos e falamos aqui na página 35 a respeito de um acontecido que vale a pena a gente dar uma pausa na leitura para eu incrementar um pouco mais essa história. A nossa casa, ela ficava a uns 500 metros, 1 quilômetro, no máximo estourando uns 2 quilômetros do povoado realmente, onde tinha a maior concentração de casa. Lembro que naquela época, em 95, existia um pouco mais de 500 pessoas divididas em talvez 100 famílias, ou talvez até menos, né? Éramos todos primos, de primeiro, segundo, terceiro grau, né? E quando não éramos primos, parentes próximos das pessoas que se casavam, né, com os primos, enfim. Era uma localidade onde todos se conheciam pelo nome, né? Todos se respeitavam, se conheciam pelo nome. Na história, a minha mãe conta de uma certa vez que nós estávamos retornando do povoado Juazeiro para a nossa casa. Nessa caminhada, nesse itinerário, não havia poste de luz, como é nas grandes cidades, né? As ruas todas iluminadas. O caminho passava um carro, mas era um caminho totalmente escuro. A luminosidade que tínhamos era a luminosidade das estrelas e da lua. E quando muito, era de lanternas. Só que naquele tempo não existia lanterna com pilha recarregável. As lanternas eram lanternas com pilhas normais. Então era custoso manter uma lanterna. Então, na maioria das vezes, nós andávamos mesmo no escuro, né? E existem calangos, cobras, muitos animais que, conforme a gente ia passando, eles se mexiam no mato. Cada barulho no mato era um susto. Como ela falou, realmente, eu era quem mais temia no início, né? Certamente, esses barulhos, né? E eu apertava a mão dela com uma força, eu lembro, e quando alguém falava, eu tomava um susto. Por isso eu pedia para pararem de falar. E a gente estava vendo um vulto e não vinha de cavalo. Ele vinha a pé, né? Não vinha de cavalo como relatado no livro. Ele vinha a pé e vinha com um caldeirão, que no Rio Grande do Norte é normal, naquela época, obviamente, tem 23 anos que eu não vou lá, eu saí de lá, isso é uma história futura, mas naquela época usava-se muito uns caldeirões redondos com uma alça, né? Uma alça, e ele vinha balançando aquele caldeirão de alumínio, fazendo barulho, né? Conforme ele balançava, ele caminhando, e eu fui o primeiro a ver. Então, quando eu vi aquele homem vindo em nossa direção, eu falei: mãe, tá vindo alguém ali. Como era muito escuro e as laterais da via era bem com mato alto, então você só conseguia ver o que estava à frente de você. Eles não viram. Não, é coisa da sua cabeça, porque eu estava com muito medo. Aí eu: não, mãe, tá vindo alguém ali, tá vindo alguém ali, tá vindo alguém ali. Ninguém acreditava em mim. Quando ele passou pela gente, né? Por educação, obviamente, ele deu um boa noite. Aí foi o estopim para que todos gritassem. Todos. Inclusive meu pai e minha mãe. Gritamos. O cara não deve ter entendido nada. E sim, se sabe sim quem é o rapaz. Ele era o esposo, acho que de uma prima nossa, eu não lembro se eles tinham parentesco conosco, mas era o esposo de uma mulher chamada Maria. Ela é mãe de um rapaz chamado Mário, né? E esse senhor, para que lembrem dele, eu não lembro o nome dele, posteriormente ele foi acometido de um câncer de próstata e a notícia foi muito forte para ele. Ele teve uma depressão severa. Em consequência disso, ele
tirou a própria vida ao se enforcar dentro da sua casa. Infelizmente, isso aconteceu, mas foi um caso, não o caso da morte dele, do falecimento dele, obviamente, o caso da história onde ele passa pela gente, que marcou nossas vidas de uma forma bem engraçada, né? E a morte dele marcou também as nossas vidas de uma forma bem lamentável. Estendo aqui aos familiares os nossos sentimentos, né? Faz bastante tempo que isso aconteceu, mas a dor sempre fica, né? Então, essa é a história aí engraçada. Nós chegamos finalmente no Rio Grande do Norte, no ano de 1995. Era tudo muito novo, né? Tudo muito diferente da cidade grande, do Rio de Janeiro, onde era tudo iluminado. Mas foi 5 anos da minha vida onde eu morei, onde eu realmente fui criança, onde eu me diverti, né? Onde eu aprendi muitas lições, aprendi a lidar com as diferenças, né? Seja elas religiosas. Lá existiam comunidades onde a maioria era composta de negros, comunidades onde a maioria era composta de brancos. Tinha essa segregação naquela época lá, não sei como é hoje. Inclusive o nome das localidades levavam, né, essa marca, né? Carnaúba dos Danta, Carnaúba dos Negros, né? E enfim, foi um aprendizado, aprendi muito lá. Comecei a trabalhar desde muito cedo lá, né? Tive contato com a minha família, a família da minha mãe. Pude ver uma família bem unida, irmãos que se amam, que se ajudam, né? Conheci os meus primos, com quem cresci brincando, arengando, né? Brigando, fazendo as pazes, enfim. Quero mandar um beijo para todos, né? Dizer que a saudade é imensa. São 23 anos longe, mas um dia Deus vai abençoar e eu vou reencontrar todos vocês e a gente vai poder botar as conversas em dia, conhecer a minha família, né? Os meus primos constituíram família, eu conheci suas famílias, enfim. Essa é uma história, a minha vinda para o Rio é uma outra história que quem sabe eu conto numa outra ocasião. Um beijo a todos, fiquem todos na paz de Cristo e até amanhã, se Deus quiser, para o próximo vídeo.